Competência ambiental. Esse é um dos temas mais complexos, na minha opinião, no direito ambiental. Porque tem muita divergência, tanto na questão da competência legislativa, quanto na questão da competência judicial e também na competência administrativa, especialmente nos órgãos designados para licenciamento ambiental e na fiscalização e aplicação de penalidades. Então, a série dessa semana é sobre esse tema e eu vou gravar 3 vídeos. O primeiro, esse de competência legislativa, ou seja, quais entes federativos podem legislar sobre o meio ambiente e quando houver uma divergência entre uma lei federal, estadual ou municipal, o que acontece. No segundo vídeo eu vou gravar sobre competência ambiental, ou seja, onde tramitam as ações em relação aos crimes ambientais e também as ações de reparação de dano ambiental, se é na Justiça Federal, se é na Justiça Estadual. E, por fim, a competência administrativa, tanto na questão do licenciamento ambiental, se é feito no município, no estado ou na União, ou também a questão de fiscalização de multas. Caso o IBAMA, por exemplo, aplique uma multa e o órgão ambiental estadual também aplique, qual multa prevalece? Então, esses são os temas dessa semana, competência ambiental, e esse primeiro vídeo sobre competência legislativa. Competência legislativa está no artigo 24 da Constituição Federal, quando ela fala que os estados, a União e o Distrito Federal podem legislar para a proteção do meio ambiente, do patrimônio cultural, da flora e da fauna, estão lá no artigo 24, incisos 6, 7 e 8. Bom, nesse dispositivo do artigo 24, ele diz que cabe à União tratar das normas gerais, ok? E aos estados suplementar essas normas gerais, e inexistindo essa norma geral, ele tem competência plena. Ok, então, tanto a União quanto os estados e o Distrito Federal está expresso na Constituição que diz lá que ele pode legislar para a proteção do meio ambiente, pode legislar para a proteção da flora e da fauna. Então, essa é uma competência concorrente. Diferente, por exemplo, da competência para legislar sobre crimes ambientais, sobre direito penal, que aí é competência exclusiva da União para fazer esse tipo de lei. Bom, mas e o município? O município pode ou não pode legislar sobre a questão ambiental? Não está expresso meio ambiente para o município legislar no artigo 30, inciso 1 e 2. Mas diz lá que o município pode legislar para defender interesse local e também suplementar, no que for possível e de interesse local, a legislação federal. Portanto, a jurisprudência vem entendendo que pode sim o município legislar sobre questão ambiental, inclusive o STF decidiu, por exemplo, que o município pode, no seu território, no seu interesse local, proibir a queima da palha da cana-de-açúcar. Também entendeu o STF agora recentemente que o município pode proibir o uso de algumas embalagens plásticas no seu território. Então, sim, pode o município legislar, desde que fique comprovado que há um interesse local. Nesses 2 casos, o STF entendeu que havia interesse local e permitiu que uma lei que foi questionada sobre a questão de queima de palha de açúcar, queima da palha da cana-de-açúcar e também de proibição de embalagens plásticas, canudos, embalagens descartáveis no fornecimento de comida, fosse permitido que essa lei municipal proibisse esse tipo de atividade. A questão é, quando há um conflito entre o que está numa norma estadual e uma norma municipal, ou entre uma norma estadual e uma lei federal, o que prevalece? Tem muita gente que fala assim, não, sempre prevalece a norma mais restritiva. Não é bem assim. A norma mais restritiva prevalece na maioria das vezes. Mas uma coisa é certa, o que não pode prevalecer é uma norma estadual ou municipal menos restritiva que a norma federal. Um caso que foi decidido pelo STF também foi uma lei do Rio de Janeiro recentemente que dispensou o estudo de impacto ambiental para atividade de silvicultura. E a lei federal e a resolução CONAMA 1 de 89 exigem o EIA-RIMA nesses casos. O STF, então, entendeu que era inconstitucional essa norma. Do mesmo jeito, uma norma do Tocantins, parecida, que dispensava de EIA-RIMA, também foi declarada inconstitucional. Então, uma coisa é certa, se tem uma norma federal mais restritiva, se tem uma lei federal mais protetiva do meio ambiente,
os estados e municípios podem legislar de forma mais restritiva. Agora, não é absoluta essa questão que sempre a norma mais restritiva vai prevalecer, porque a norma estadual ou municipal não pode vir a esvaziar o conteúdo de uma lei federal. Por exemplo, um caso que o STF já decidiu, que uma lei do Rio Grande do Sul proibiu alguns tipos de agrotóxicos que eram permitidos no estado inteiro, no país inteiro. Portanto, nesse caso, o STF entendeu que não poderia a lei estadual, apesar de mais restritiva, prevalecer, uma vez que se tem uma dinâmica em todo o país e uma lei federal que trata da regulamentação dos agrotóxicos, não haveria a possibilidade da lei estadual proibir aquele tipo de agrotóxico específico, já que esvaziaria o conteúdo da lei. Mas essa questão da norma mais restritiva ambiental, em geral, é isso que acontece sim. Por exemplo, o STF vem aplicando, e temos artigos escritos e professores que desenvolvem essa matéria, o princípio in dubio pro natura no que diz respeito à competência legislativa. Ou seja, se houver dúvida entre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma lei que seja mais restritiva ao meio ambiente, portanto, proteja o meio ambiente, esta dúvida deve ser para privilegiar a competência do Estado ou do município que legislou sobre aquilo, prevalecendo o princípio do indúbio pro natura. Isso foi aplicado, essa questão de privilegiar a competência, foi aplicado pelo STF num caso em que uma lei proibia uso de produtos de fumo, cigarros e outros em ambientes coletivos, mais restritiva que a lei federal. Nesse caso, o STF aplicou essa questão de não tolir a competência do órgão legislativo estadual e declarou constitucional esta norma. Então, se você gostou, quer saber um pouco mais, procura pelo meu nome, Luciano Furtado Lobé, no Google e coloca lá competência agrotóxicos, que tem um artigo meu que eu trato sobre essa questão da competência legislativa, de como o STF vem decidindo, especialmente na questão dos agrotóxicos, e tem um específico sobre pulverização aérea, a possibilidade ou não dos estados e municípios legislarem sobre isso. Tem também um artigo que eu indico da minha colega Silvia Capelli, que está na revista Direito Ambiental, volume 98 do ano de 2020, desse ano, que é muito interessante também, que fala do princípio indúbio pro natura. Se você gostou desse vídeo, compartilha, assiste os outros dois, que agora nós vamos falar sobre competência judicial e no terceiro vídeo falar sobre a questão da competência administrativa no licenciamento e na aplicação de multas. Até mais.